A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 31ª semana do Tempo Comum, 9 de novembro de 2024, festa da dedicação da Basílica do Latrão. A festa que hoje celebramos em comunhão com toda a Igreja é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro. Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão é a primeira igreja do Ocidente, construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo, que quer habitar em todos os corações. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa Igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 2, de 8 a 9 e o versículo 12. O salmo responsorial será o Salmo 45, com 3 estrofes, dentre elas o refrão lido ou cantado: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Evangelho será o de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Celebrando hoje a dedicação da Basílica do Latrão, portanto a consagração de um templo de pedras para o culto a Nosso Senhor, a Igreja seleciona para nós textos condizentes com esta intenção, com esta festa, deste acontecimento lá do século IV. A Igreja de Latrão, de São João de Latrão, fica em Roma, no centro da cidade, e é a catedral do Bispo de Roma, do Santo Padre. A leitura do livro do profeta Ezequiel, que vamos ouvir dentro da Santa Missa, fala de uma visão que o profeta tem e se encontra na entrada do templo, de onde saía água da sua parte subterrânea na direção leste. E a água corria do lado direito do templo para o sul do altar. E quando o anjo que o fez ter esta visão o conduziu para fora do templo, o fez sair por uma porta que dá para o norte, e indo até a porta, ele viu a água jorrando do lado direito do templo. Estas águas, então, explica o anjo para Ezequiel, correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. E onde o rio chegar, todos os animais que se movem por ali poderão viver. Peixes em quantidade brotarão das águas do rio, por causa que estas águas trazem saúde, e haverá vida longa onde chegar o rio. Na margem do rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão, e a cada mês darão novos frutos, portanto safras mensais, porque as águas banham as árvores que saem do santuário. Estas águas que banham as árvores saem do santuário, portanto santificam em grande abundância tudo, e seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Aqui temos uma imagem linda do corpo de Cristo. A igreja, templo, ela visualiza a realidade da nossa inserção e incorporação desde o nosso nascimento
pelo batismo, até mesmo a nossa glorificação em corpo e alma, como Jesus o fez para sua mãe, a Virgem Maria, de cuja igreja, diz a Lumen Gentium, ela é tipo na fé e na caridade. Estas águas também que saem do lado direito do templo, do altar, podem bem representar o coração de Jesus. É uma profecia prefigurativa do Cristo crucificado, de cujo coração transpassado jorraram sangue e água, símbolos para São João Crisóstomo, símbolos do batismo e da Eucaristia, a água regeneradora e o sangue tonificador do corpo de Cristo. Linda leitura. A imagem é perfeita para falar da igreja como nascida do lado aberto do Salvador. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo, diz o salmista no Salmo 45 hoje, para nos dizer como a igreja há de ser dentro do mundo fonte de alegria, de esperança e de saúde. E o Evangelho nos traz aquele relato catequético da purificação do templo que havia se tornado um mercado para a venda e troca de moedas de todos os produtos que eram consumidos no templo de Jerusalém. O culto dependia de uma negociata após a outra, de ter transformado o lugar da delicadeza, da decência e do bom odor num lugar muito catingoso e que onde só prevalecia o interesse do vendedor, dos fazendeiros, daqueles que traziam seus animais ali para tirar proveito do templo. Transformaram a casa de Deus numa casa de comércio e Jesus odeia isso, se opõe a isso, expulsa todos de lá, faz uma grande confusão, exatamente para confundir os interesses daqueles que querem fazer da igreja lugar de comércio e de lucratividade. Os judeus perguntam que sinal Jesus tem para mostrar, para agir assim. Quem lhe autoriza a fazer assim? Jesus então se refere à destruição do corpo, do seu corpo, que é templo, para que seja reconstruído em 3 dias com a sua ressurreição. Os judeus pensam que Jesus esteja falando do templo de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, quando na verdade Jesus estava falando do seu próprio corpo, que será destruído quando aparentemente a lucratividade, a pilantragem judaica vencer para derrubar o corpo de Cristo, mas o Pai o ressuscitará maravilhosamente no 3º dia. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos então se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. É assim então que celebramos hoje esta festa maravilhosa da dedicação da Basílica do Latrão, para pedir ao Senhor que ajude a gente a amar a igreja com uma paixão de filhos, de dentro de casa, mas também como portadores de uma identidade que vem do próprio coração de Jesus, de onde nós nascemos. Que Deus abençoe nossas capelas, comunidades, basílicas, catedrais, de forma que tudo tenha a marca do zelo. O zelo por tua casa me consumirá. Isso nos consuma também o tempo, o dinheiro e tudo o que precisa para deixar nossas igrejas cada vez mais belas, agradáveis, confortáveis, tudo para o bem do nosso povo e para a maior glória de Deus. Sirvam para isso os círios, nossas festas religiosas, nossas campanhas. Sim, cuidemos do que é nosso e deixemos melhor do que nos entregaram para gerações futuras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.